Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, dia 13 de agosto de 2023. Hoje, o segundo domingo de agosto, dia dos Pais. Estamos aqui para louvar a Deus, para glorificar o seu nome. E pelo Dia dos Pais, cumprimentamos todos os pais e desejamos que todos os pais reconheçam o verdadeiro Pai, único Pai que é Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo louvor. Nós vamos iniciar lendo João capítulo 14. Filipe pede para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí vamos ler o que Jesus respondeu a Filipe. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará.
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Eu li João, capítulo 14. Jesus e o Pai. E agora nós vamos cantar uma música e depois estaremos orando e eu vou passar a palavra para o Michel. E no final desse culto, nós estaremos ministrando a Santa Ceia. Se alguém quiser participar conosco, prepare um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva ou vinho tinto, e nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Se você crê em Jesus, faça isso conosco. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, obrigado por mais esse domingo. Santifica-nos, Senhor, com a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Ó Pai querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por ter nos adotados como filhos
e sendo cada um de nós irmãos de Jesus, o Filho primogênito de Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por nos proporcionar essa condição de nos tornarmos filhos de Deus e de chamarmos Deus de Pai. Obrigada, Senhor. Abençoa a nossa família, minha, do Michel, nossos filhos, netos, nossos queridos, como também a família de cada um que está assistindo. Derrama a tua bênção, estenda a sua mão sobre todos, que hoje, no Dia dos Pais, tenha um dia abençoado, que o Senhor esteja presente, dando paz, alegria a todos. E se tem alguém enfermo, triste ou abatido, levanta, Senhor, com a tua mão de poder, dá ânimo, vida e esperança. Fala conosco agora, Senhor, através do estudo bíblico do Michel. Derrama sobre ele a tua unção, a tua sabedoria, para que ele continue transmitindo a revelação de Deus, que é o Apocalipse, a cada um de nós. Senhor, abre-nos entendimento e nos abençoe, porque o Senhor disse que bem-aventurado é o que ouve as palavras dessa profecia, que é o Apocalipse. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, oramos. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja todos os irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade, como nós falamos, que hoje nós começaríamos o capítulo 11 e continuaríamos o 14, para podermos entender esse tema, o Apocalipse. Que nós estamos vendo essa revelação que Deus deu para Jesus, que ele mandou um anjo, revelou a João, e João está revelando para nós como igreja. Hoje nós vamos continuar o tema, que é Israel e a igreja, segunda parte. E o texto básico, eu quero pegar capítulo 11, versículo 1 e 2 do Apocalipse. Você abre a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 11, os versículos primeiramente 1 e 2. Diz o seguinte: Foi dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, a João, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e o que naqueles adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. A vez passada, domingo anterior, falamos em Apocalipse 10 que João foi dado a ele esse livrinho. E ele comeu esse livrinho. Esse livrinho é o Novo Testamento, que nós vimos já em Apocalipse 14, 6 e 7. Vejo que depois de formar o princípio da igreja, as primícias da igreja, com os 144 mil judeus, agora entram os gentios, para compor também a igreja, judeus e gentios, formando agora esse novo tempo, essa nova família. Então, agora em Apocalipse, a gente percebe que quando João comeu aquele livrinho, falou que era doce na boca, mas amargo no estômago. E explicamos que falar da salvação, das bênçãos recebidas, da presença de Jesus, que Jesus fez por cada um de nós, por tudo que Deus, no seu infinito amor, derramou sobre cada um de nós, ele fala que é uma coisa muito doce, não só para sentir, saborear tudo isso, mas também para falar a respeito. Mas quando a gente come, isso faz parte da nossa vida, esse evangelho, essas boas novas, e que nós vamos expressar esse Cristo através de cada um de nós, com a nossa vida, diz que se torna amargo. Então, na realidade, a gente percebe aqui que nessa sequência, depois que ele recebe essa condição para pregar e continuar pregando, porque esse evangelho foi dado com uma comissão para a igreja, judeus e gentios, pregarem a todos os povos, tribo, língua, nação,
e para aqueles que se assentam na terra, isto é, para os judeus e para os gentios. Volte para agora o capítulo 14, que eu falei que eu continuaria para a gente dar continuidade, o 11 e o 14. Aqui fala a primeira voz, versículo 6, capítulo 14, o versículo 6, diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, aos judeus, e a cada tribo, povo, língua, nação, dizendo em grande voz, significando assim, que todos deveriam ouvir o que está sendo revelado nessas boas novas que Jesus trouxe. E aqui ele está falando especificamente: teme a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E a gente sabe que todo aquele que recebe essa boa nova que Deus deu, Jesus Cristo, ele tem a salvação. Mas aqueles que o rejeitam ou negam, têm o juízo. Então a gente já percebe que aqui há um contexto bem claro do que ele está falando. Eis que é chegada agora, porque o que Deus pôde dar para todos nós, ele fez toda a criação, colocou o homem na criação, o homem não fez isso de uma maneira adequada, não cultivou, não guardou o que foi dado, usurpou a sua condição, se separou de Deus. Deus agora vem para reconciliar o homem, manteve o homem ainda pecador com a sua graça, tudo isso já era conhecido, Deus assim o fez. Agora, ele falou, agora eu vou morrer por toda a humanidade, para que ela não precisa morrer, para que ela possa ter vida, eu quero resgatá-la dessa condição em que ela se embrenhou. E ele veio agora e ele diz, aqueles que o aceitam, essa revelação, terá vida, e os que não aceitam, terão juízo. E ele fala, é chegado a hora do seu juízo e adorai. E aqui ele está falando para adorar no sentido de proscunion, no sentido de reverência, de compreensão de quem é esse Deus, Criador dos céus e da terra. E ele fala, do mar e das fontes das águas. Vimos já, domingo passado, que o homem não guardando esse devido princípio de quem é esse e o que ele está falando, vivendo de uma forma separada de Deus, sendo um protagonista do mal, toda a natureza vai sofrer, como fala Romanos capítulo 8. A natureza sofre por causa daquele que o colocou nessa condição, que começou lá com Adão. Mas ele vai restaurar, redimir, não só o homem, mas toda a criação. É sobre isso que ele está falando aqui agora. Ele acaba de falar isso dizendo a importância de aceitar essa obra vicária de Jesus Cristo para que a gente possa dar continuidade. Então o Evangelho veio com uma grande comissão para a igreja, para os judeus, serem os divulgadores do que era a vontade específica do Pai Celeste. Aí fala uma segunda voz, ele fala, seguiu um outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. A gente percebe que quando nós estudamos, aqui ele está falando em Apocalipse 11:2, uma coisa que é muito importante, eu vou voltar porque é fundamental a gente falar isso, fala assim, mas deixa de parte, Apocalipse 11, versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças. Ele foi dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Esses 42 meses, há muitas interpretações. Eu a vejo no sentido que o Apocalipse 11, versículo 2, afirma, deixa o átrio exterior porque foi dado aos gentios. Falamos a vez passada, Romanos 9, 10 e 11, em que Paulo trabalha, não só Israel, mas também a igreja. E a igreja é Israel. Dizendo nessa oportunidade em Romanos que no fim dos tempos a igreja também dormiria e voltaria toda a essência para Israel. Como Israel não fez o propósito de Deus e a igreja foi enxertada na oliveira verdadeira, agora também os verdadeiros ramos da oliveira no final do tempo serão enxertadas novamente. Por isso que ele fala assim, que é o tempo da igreja, que fala a respeito desses 42 meses. Também já vimos estudo anterior, que eu não vou voltar agora, está lá no capítulo 12, 13 e 14. Nós falamos que o dragão
logo que ele percebeu que Jesus ressuscitou, ele é lançado do céu. Já vimos isso nos primeiros estudos. E o que acontece? Esse dragão vai perseguir a mulher, que é Israel, que deu à luz a esse menino, que ressuscitou e que subiu, está sentada à direita de Deus Pai. E veio aqui para a terra. Mas quando ele veio aqui para a terra e perseguiu a mulher, diz que a mulher foi protegida. E por um tempo, 2 tempos, metade do tempo, ela foi levada para o deserto. Isto é, para ser protegido. E aí o dragão se virou contra o descendente dessa mulher, os filhos descendentes dessa mulher que vem a partir de Cristo, que é a igreja. E aí cria-se o que nós já falamos a vez passada a respeito da besta, do mar e da terra. Então nós já vimos aqui que essa besta do mar e da terra é formado não só pelo contexto romano da época, mas também pela cultura que já vinha, que cita do leopardo, do urso, que fala a impérios que antecederam, que nós já falamos a respeito disso, não vamos voltar. Que forma que nós chamamos, junto com a cultura romana, somou a cultura que veio da Grécia, que somou a Média Pérsia e somou os romanos. E a Babilônia. Tudo isso estava imbuído de uma nova cultura que embrenhou toda a civilização. E a partir desse tempo, Roma, a grande cidade, que ela começou a predominar sobre o mundo inteiro. Por isso que ele vai falar agora, a segunda voz, caiu a grande Babilônia. Mas essa Babilônia foi até 437, quando o Império Romano se desfaz. Na realidade, a gente percebe que não acabou aí. Ele continua, através daqueles 10 indefinidos chifres, o poder sendo buscado para ter uma hegemonia mundial. É sempre assim o ser humano buscando esse contexto de poder. E continua por um prolongamento de dias, como disse Daniel na sua carta, quando ele escreveu a respeito, profetizou a respeito para Israel, mas mostrando esse contexto da formação já da igreja. A gente percebe muito e nitidamente uma coisa que é fantástica. Esse período todo, de 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ele está se referindo ao tempo que os gentios permanecerão com o reino e permanecerão aqui para testemunhar. Também judeus e gentios. É o tempo da nossa história. Nós estamos vivendo, só que os judeus permaneceram quase 2000 anos sem pátria. 135, 137 foram expulsos lá da Palestina, foram esparramados entre os povos, mas em 1948, eles voltaram, reconstruíram como uma nação. E Jesus falou, quando brotar a figueira, se referindo ao contexto de Israel, haveria um tempo de fim e que ele estaria próximo para a sua vinda. Isso está aí para formar um referencial, um sinal, dizendo, olha, Jesus está para voltar. Israel voltou, está tomando de novo o lugar onde que Deus falou que seria o lugar dele na terra, e está sendo consumado esse contexto que nós falamos que vai ser agora a explicação no capítulo 11. Por isso que ele fala, meça o santuário, mas não o átrio exterior, porque foi dado aos gentios. Já explicamos isso. E que o gentio não seja soberbo de dizer, se eu fosse como Israel, tá vendo? Eu falo, não seja assim não, porque vocês também vão dormir. Isso que acontece no contexto da própria história que já foi revelada através também de profetas do Novo Testamento. Presta atenção como é interessante. Aqui vimos que o estudo anterior, no capítulo 13, de 1 a 5, o Apocalipse, o dragão, a besta do mar, quem é esse que é essa besta? Esse é o sistema construído que compõe o que eles chamam as cidades que os homens constroem. Por isso, eles vão agir por 42 meses, o tempo dos gentios. E é claro que até hoje as cidades estão sendo construídas, os templos estão sendo construídos, e o objetivo é que, independente de Deus, eles querem construir a sua história. E acabam protagonizando o mal. E tudo sofre, não só o homem sofre, como a natureza também sofre. Em que é essa besta? É o contexto formado por aquilo que a gente conhece, que compõe todo o que nós chamamos a sociedade que os homens instituem. Dentro de uma cidade, a gente percebe que há um contexto econômico, político, social, religioso,
bélico, cultural, também da saúde, que compõem essa estrutura das cabeças que ficam exercendo esse poder e agindo contra tudo aquilo que é do próprio Criador. Já vimos a respeito disso, não vamos voltar, mas a gente percebe que em Apocalipse 14, 9, ele fala agora uma coisa interessante, ele fala assim: segue-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Como o primeiro, agora ele está como que sendo um arauto, bem alto, para que eles possam entender que todo o sistema que o homem construiu, esse sistema vai se esfacelar, ele mesmo vai se destruir. É o que a gente está vendo. Não vai ter condições de se manter, não tem sustentabilidade. O sistema que o homem construiu vai falir. Já está escrito isso. Uma pedra vai rolar, vai bater, isso vai tombar sem ninguém botar o dedo. É o que nós vamos ver como será a destruição da grande cidade chamada Babilônia. O juízo dela, inclusive. Mas começou lá com Roma e se estende por toda a nossa história até os dias atuais. Próximo da vinda de Jesus, nós vamos entender os fatos que vão acontecer, nós vamos descrever agora como a história fala profeticamente aqui no Apocalipse. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. O que é ter uma marca na fronte? Significa pensar para o sistema. Também na mão, servir o sistema. Lembram que foram selados na fronte os servos do nosso Deus. São aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. São os que têm o Espírito Santo e os que não têm o Espírito Santo. Os que não têm o Espírito Santo não foram selados com o Espírito Santo. Vivem, inclusive, como igreja, como Israel, mas não estão selados. E aqui ele está falando que muitos estão vivendo com a marca na fronte e na mão para servir a um sistema, que nós já falamos, que é bestial, construído pelos homens, em grandes cidades. E aí é o que ele fala. Também esse que vive assim, que vive pelo sistema econômico, político, social, religioso, bélico, cultural, e não quer a cultura do reino e a justiça do reino, mas quer continuar vivendo essa cultura humana construída, diz: também se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aí ele faz uma afirmação assim, que é a segunda afirmação que ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé, a fidelidade em Jesus. Essa é a segunda, bem, a perseverança que os santos têm. Vamos entender isso. Então, se alguém adora esse sistema, serve o sistema, vive pelo sistema, mas não quer nada com a cultura do reino, vive até o sistema religioso, que é parte do sistema mundo, e recebe as marcas, as frontes e tudo mais, a gente precisa entender quem é que disse alguma coisa a respeito disso para nós. Paulo profetizou isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, para a gente entender que antes de ocorrer o arrebatamento da igreja, que ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala agora algo que é muito importante para nós como igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7, Paulo fala o seguinte para a igreja, composta de gentios e judeus. Ele diz assim: e vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu, presta bem atenção, querido, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Já falamos sobre isso também, mas eu quero agora fundamentar, especificamente no Apocalipse, o contexto histórico. E ele diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho
que foi dito que é o evangelho eterno, não tem outro evangelho. As boas novas estão em Cristo e elas são eternas, porque é o quinto reino que está sendo fundamentado agora. Mas tem um paralelo bestial correndo junto com esse reino que já existe, que é o reino de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que ainda não está implementado, mas que assim o será. É onde nós vamos chegar. É isso que eu estou mostrando que o Apocalipse fala. Que são a revelação das trombetas que nós estamos falando, das vozes desses anjos que tocam as trombetas. E ele diz aqui, esses que não querem o Senhor Jesus, esses que servem o sistema, esses que não querem nada com a cultura do reino, não quer, venha o teu reino, mas seja feita a vontade, não é do Pai, mas é deles aqui, e ainda querem levar essa cultura para o céu. E ainda fala, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, e banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também, Paulo diz, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está alertando, antes de falar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre a vinda do homem da iniquidade e da apostasia, que ele fala no capítulo 2. E aqui no capítulo 2, a gente percebe no contexto da história o mesmo fato descrito que se encontra aqui. Então ele falou, esses que têm a marca, que continua desde Roma para cá, vivendo um protagonismo juntamente bestial e não sendo um filho de Deus aqui nesse mundo, revelando para que a luz prevaleça, é claro que as trevas vão cada vez aumentando mais. E até mesmo o sistema religioso, que é parte da cultura humana, que todos os homens têm um contexto religioso, mas são poucos os que têm e querem o reino de Deus. E acontece isso em qualquer cultura, sem mexer com a cultura, mas ela transforma o ser humano para ver de uma maneira diferente, plena, cheia de vida. É sobre isso que fala da esperança do Apocalipse. E o que é mais interessante, ele termina dizendo no versículo 12 do capítulo 14 do Apocalipse, ele fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus. Olha que coisa incrível. Essa é o segundo contexto da perseverança. A primeira foi descrita no Apocalipse 13, 9 e 10. Eu gostaria que você voltasse só para a gente ir entendendo como o Apocalipse é maravilhoso. Ele traz alegria, ele traz esperança, ele traz realmente o regozijo de termos vivido, mesmo passando por perseguições, não sendo bem visto, não sendo bem aceito, por esse contexto cultural que os homens constroem, o reino de Deus continua vivo dentro de cada um de nós. E nós continuamos expressando como sal e a luz nesse mundo. Jesus falou que assim nós somos. Capítulo 3, o versículo 9 e 10 é o seguinte, todos aqueles, já desde Roma para frente, que agora alimentam esse sistema bestial que os homens constroem, vão adorar. E diz aqui, todos esses acabam habitando na terra, com exceção daqueles que são selados com o Espírito Santo. Aqueles cujos nomes que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja que isso daqui não é a partir de Roma, mas sempre existiu, todo o tempo, o contexto de uma fidelidade a Deus ou não. E ele fala no 8, se alguém tem ouvidos, ouça. Aí ele faz a afirmação. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Porque a igreja estava sendo perseguida, morta, no período de Roma, de uma maneira assim, atroz. Mas ele falou, aqui está a perseverança daqueles que estão vivendo assim. E agora o que é mais interessante é que ele fala a segunda perseverança.
é daqueles que depois que vão morrer, vão estar encontrando com Jesus e com os anjos. E eles vão ficar agora, ele diz aqui, a voz dizendo: vocês não ouviram o anjo gritando em alto e bom som, creio em Jesus Cristo, porque o reino de Deus é chegado. Se vocês rejeitarem o reino, viverem o sistema, mundo, vocês não vão ter vida plena, nem aqui e nem a eterna depois, porque vocês vão entrar para um contexto de juízo. Por isso que ele fala salvação. Quem crê em Jesus está salvo. Quem não crê já está condenado, porque ele não aceitou essa bênção, essa graça, esse amor de Deus revelado para que o homem possa ter uma vida plena e expressar o reino aqui. Por que que o mal está vencendo? Porque as trevas estão predominando. Porque está faltando luz. Não é o mal que está agindo, é o homem que não está expressando exatamente o reino de Deus como deve ser expressado. Está se tornando um contexto religioso e dormindo, como acontece em Mateus 25, quando fala das 10 virgens, que estão esperando pela vinda do Salvador. E ele representa lá aquelas 10 virgens, sendo 5 sábias e 5 não sábias. E ele fala que as 5 sábias tinham o Espírito Santo. As 5 não sábias não levaram consigo o Espírito Santo nas suas vasilhas. Mas de repente, à meia-noite, há um grito: o Senhor está chegando. Aí começa aquela correria. Elas estavam todas dormindo, todas. Isso é o contexto da apostasia. Todas vão estar dormindo. Já estão esquecidas do que é a verdade colocada e estão vivendo para si mesmas. Estão dormindo. E o que acontece? Se levanta e começa a se ajeitar para esperar. As que estavam apercebidas vão ser levadas para o Senhor. E as que não estão vão buscar para comprar o azeite que precisam para suas lâmpadas, símbolo do Espírito Santo. E aí, quando voltam, já acabou. A porta está fechada. É isso que ele está querendo nos ensinar aqui. E eu quero terminar hoje mostrando um último ponto, que é a quarta voz. E vou deixar para domingo que vem, que é muito importante nós entendermos a quinta e a sexta voz, que está falando dos anjos que estão preparando para que as pessoas entendam a grandeza do reino de Deus, que já está presente, mas não ainda instaurado, mas que será instaurado, como eu vou mostrar domingo que vem. A quarta voz diz o seguinte, é a segunda bem-aventurança, queridos. A primeira está lá no começo do Apocalipse, que é aquele que lê, ouve e guarda as palavras nela escrita. É um bem-aventurado, é um Macarius, é um feliz. Aqui ele diz assim, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve. João, escreve. Escreve o quê? Ele falou, bem-aventurado, Macarius, feliz, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nós vamos ser julgados pelas obras. Suas obras o acompanham. Por isso que na sequência vai vir a ceifa, queridos, e a vindima. E precisamos entender que Jesus lá em Mateus, lá no capítulo 13, ele fala de joio, que ele era o trigo, que caiu para produzir muito trigo, e que ele semeou o trigo, que são os filhos de Deus. Ele semeou onde? No campo. E ele falou, o campo é o mundo. Ele explica até. Mas ele falou que também o mal veio, o maligno veio e também semeou o joio, improdutivo, não tem obras. É tudo obras mortas, é tudo interesseira, não tem obras para a glória de Deus, refletir a glória de Deus, ou louvor da glória de Deus, não tem. Mas está lá, o joio e o trigo estão juntos. Alguém disse para ele, Senhor, quer que a gente arranque o joio? Ele falou, não, deixa tudo crescer junto. Na consumação do século, eu vou fazer a ceifa. Agora ele vai falar sobre isso, a ceifa. O Apocalipse está falando a mesma coisa que os evangelhos estão falando, que já foram profetizados lá pelos evangelistas, por Paulo, por Pedro. E ele fala, agora os anjos vão fazer esse contexto, disse Jesus. Não é vocês que vão fazer isso. Na consumação do século, vai juntar como se ajunta o joio para ser queimado, mas ele falou, o trigo vai ser recolhido na casa, no celeiro do Pai. É isso que ele está falando a respeito da ceifa
e o que ele vai falar depois da vindima. A vindima são os cachos de uvas. Era para produzir uva, mas o que está produzindo? Está produzindo sangue. É sobre isso que nós vamos falar domingo que vem. Então hoje eu quero parar aqui por causa que nós temos a ceia. Eu quero comemorar esse contexto da ceia, que nós somos chamados para que façamos isso em memória de Jesus até que ele venha. E é muito importante você guardar essa segunda bem-aventurança, que ele diz, desde agora, aqueles que na realidade ouviram, entenderam o Evangelho, que eles ouviram e compreenderam que o sistema mundo vai cair, mas que Deus tem preparado uma nova cidade, Jerusalém, e não a Babilônia humana, que todo esse sistema por si só vai ser corrompido, mas ele fala que também esses não adoraram o sistema, nem serviram o sistema, nem prestaram um culto ao contexto bestial do sistema, mas eles, na realidade, viveram marcados, selados com o Espírito Santo, para expressar o reino de Deus com as suas vidas. Esses são bem-aventurados. Os mortos que desde agora morrem. Essa palavra morrem é apotinesco, é morte física. Por isso que Hebreus 9, 27 diz, ao homem foi dado viver uma só vez e morrer depois para o juízo. Então, ao homem foi dado viver e depois, por uma só vez, morte. Esse morrer é apotinesco que está lá. Uma só vez e depois isso o juízo. Então, ou nós cremos nesse evangelho eterno, vivemos esse evangelho eterno e expressamos com a nossa vida, ou entraremos em juízo. Porque diante do tribunal de Cristo entrarão aqueles que serão galardoados, mas também passarão aqueles que serão separados, não condenados. Serão separados. Afastai-vos de mim. Já vimos tudo isso, queridos. Não vou voltar mais. Então nós falamos no capítulo 12, capítulo 13, já um dos primeiros estudos que nós falamos a respeito do dia de Deus e do dia de Jesus, da vinda dele, Apocalipse 19. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ceifa e a vindima domingo que vem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus até esse momento, que a gente possa entender o que está acontecendo. E depois, no capítulo 15, você já pode ler, vem uma pergunta interessante. Diz que vi no céu outro sinal, agora grande e admirável. O que João vai ver lá? Ele vai ver agora aquele mar de vidro que estava vazio no capítulo 4 do Apocalipse, que eu já disse. Agora, no capítulo 15, vão estar com todas as pessoas. Esse mar de vidro é aquela parte anterior à entrada do santuário, da parte mais interna do santuário, do templo de Deus. Ninguém podia entrar, diz, até que se consumisse ou consumasse os flagelos que ainda faltam para acabar com o contexto da cólera de Deus. Então a gente está percebendo, estamos dentro da história, sofrendo tudo isso. Mas a Bíblia está nos ensinando a ter a esperança para ser mais que vencedores. É isso que nós estamos trabalhando e mostrando que a Bíblia assim fala, revela para nós como igreja, para fortalecer a nossa fé e nós convidarmos outros para deixarmos o sistema chamado mundo para não ser joio dentro desse contexto, mas ser trigos produtivos, cheios, plenos, completos, perfeitos, sendo sal e luz para revelar o reino de Deus onde a gente se encontra. Que Deus abençoe até agora em Cristo Jesus. Amém, queridos? Pode fazer. Muito bom. O que Jesus, antes de morrer na cruz, fez? Ele sentou numa mesa, queridos. Sentou numa mesa com seus discípulos. E é uma mesa que nós estamos hoje colocando também. E ele tomou duas coisas. Ele tomou o pão e também ele tomou o vinho. Ele pegou duas coisas. Ele é agora o nosso sacerdote e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos também comprados para sermos reino de sacerdotes e também reinos para expressar esse reino, falando a respeito dele e convidando as pessoas. Quando ele senta na mesa, ele pega o pão e o vinho. E esse pão e vinho foi o que Melquisedeque
trouxe para Abrão, quando Abrão, o pai da fé, deu o dízimo de tudo a respeito do que ele havia conseguido com aquela luta com Quedorlaomer. Quem é esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque é um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que já existia naquela época, em que o pai Abraão, o pai da fé, realmente se curvou diante dele. Jesus é a representação desse que não tem princípio e fim. É o alfa e o ômega. Ele que vem expressar essa condição do Deus Altíssimo. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. E ele intercede por nós. E agora ele pega, antes de ser crucificado, ele pega o pão e faz a seguinte consideração. Agradece o pão. Depois ele pega, ele parte o pão, distribui para os discípulos e diz para eles: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ele usa uma pedagogia do pão para nos ensinar uma verdade espiritual. Esse é meu corpo que é dado por vós. E que nós devemos nos alimentar de Cristo. Como alimentar de Cristo? Não é uma antropofagia, não é comer o Cristo, mas o símbolo do que significa espiritualmente nós estamos alimentando o nosso homem interior. Quem de mim comer, viverá eternamente, terá vida em si mesmo, terá a vida eterna. É sobre isso que ele falou em João 6 e pede para a gente fazer isso todas as vezes que nós reunirmos em nome dele, para fazermos em memória da sua morte até que ele venha. Então, enquanto ele não vier, nós vamos continuar revelando que nós estamos tendo comunhão com o Espírito dele, que é o Espírito Santo que estava nele, que agora está em nós. Para nós sermos fortalecidos, isso é muito importante. Temos vida em nós mesmos, para podermos expressar essa vida e revelar esse amor de Deus que recebemos para as demais criaturas, levando essas boas novas do Evangelho. Que Deus abençoe, que a gente possa comer agora esse pão, símbolo do Espírito de Cristo, símbolo do Espírito Santo que nos fortalece e que nos dá condição de levarmos em novidade de vida a nossa vida agora em Cristo e Cristo em nós, para a honra e glória do Pai Celeste. Vamos comer para nos alimentarmos espiritualmente de Cristo. Façamos isso em nome de Jesus. Muito bom, queridos. Muito bom. Alimentados assim, Jesus depois pegou o cálice e fez a seguinte consideração: essa é a nova aliança, aliança eterna, desse evangelho eterno. Ele falou: agora essa aliança é feita no meu sangue, sangue, símbolo da vida. Você se alimentou do meu corpo, corpo espiritual. Agora você deve se alimentar da minha vida, beber a minha vida e ser a expressão dessa minha vida com a sua vida. É isso que nos fortalece, é isso que nos deixa forte, que nos deixa esperançoso, com a certeza e a convicção, selados com o Espírito Santo, que estamos fazendo a vontade que assim Ele quer. Façamos isso para nos dar condições, força e capacidade para expressar esse Cristo através de cada um de nós. Porque falar de Cristo, nós sabemos, é fácil. Viver o cristianismo, ele falou que é amargo. Porque essa expressão de sofrimento, e essa expressão de sofrimento é porque nós somos também identificados com Cristo, mas somos mais do que vencedores, porque ele falou que no final ele glorificará, como nós vimos, que Paulo falou e que o Apocalipse está falando. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Bem-aventurado aqueles que põem a sua vida agora para expressar esse Cristo, e esse Cristo agora vivo nesse mundo, porque somos a cultura do reino e vamos assim o fazer nessa sequência. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Bebamos a vida que Deus nos proporciona em Cristo Jesus para termos vida plena.
tendo assim vida plena agora, podemos testemunhar Cristo, com a certeza que vamos ter a vida eterna, porque Cristo em nós vivemos a esperança da glória, como diz Colossenses capítulo 2. Deus abençoe em Cristo Jesus, fortalecidos com o Espírito de Cristo e com a vida de Cristo, que a gente faça da nossa vida a expressão desse Cristo onde nós estivermos, para que o reino de Deus possa ser visto através de cada um de nós. Que Deus abençoe nesse sentido. Vamos cantar. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca sim nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Nós iniciamos esta semana. Amém. E tomamos posse para as nossas vidas. Amém. Para os nossos trabalhos, para as nossas famílias, amém, de uma semana de bênçãos, amém, uma semana de vitórias, amém, sempre confiantes nas promessas de Deus, amém, e rejeitamos toda obra maligna contra nós, amém, e que não sejamos usados pelo mal. Amém. Em nome do Pai, amém, do Filho, amém, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um feliz dia dos pais para todos. Deus nos abençoe. Amém.